Olá, o meu nome é Marcelo, esse aqui é o canal Fluxo Patrimonial, onde você encontra informações preciosas a respeito de planejamento sucessório. Aqui você vai encontrar dicas bastante valiosas a respeito de como planejar o patrimônio da sua família, de maneira que a sucessão para as próximas gerações seja a mais facilitada e econômica possível. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o momento ideal de criar uma holding familiar. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente já deve ter ouvido falar desse instrumento de planejamento sucessório. Falando de maneira bastante resumida, a holding familiar nada mais é do que uma pessoa jurídica que vai passar a ser titular dos bens adquiridos por uma determinada família. Aí vem a pergunta: o que vem primeiro, né? A aquisição dos imóveis por meio do patriarca, da matriarca ou outros membros da família, no nome das suas próprias pessoas físicas, ou nós constituímos antes a pessoa jurídica, integralizamos capital em dinheiro nela, para depois adquirir esses bens. Eu acho importante levantar essa questão a respeito do momento em que se deve criar a holding familiar, porque muitos especialistas nas redes sociais têm falado que o ideal é constituir a holding familiar o quanto antes, ou seja, colocar a pessoa jurídica antes da aquisição dos imóveis. Ora, isso depende da estratégia de cada família, não é para toda família realizar esse tipo de estratégia. E, aliás, depende muito também de qual que é a destinação dos imóveis que vão ser adquiridos. Nós vamos falar aqui de um caso em que eu não vejo, talvez, grande vantagem explícita na constituição de uma pessoa jurídica previamente à aquisição dos bens imóveis. Vamos falar aqui daqueles imóveis que são para fruição, para uso, gozo daquela família. Por exemplo, a casa em que a família vai residir no dia a dia, a casa de campo, a casa de praia, que vai ser usada para fins de semana ou para as férias. Esses imóveis que não geram renda, muitas vezes não vai ser tão vantajosa assim a constituição de uma holding familiar enquanto o casal chefe da família for muito jovem. Por que eu digo isso? Porque a legislação do imposto de renda cria alguns incentivos para a manutenção de imóveis no nome de pessoas físicas. Eu vou falar de dois incentivos em particular. O primeiro deles é a isenção, né, do imposto de renda em eventual ganho de capital quando se decide vender um imóvel residencial que está na pessoa física, né, para logo em seguida também comprar no nome da pessoa física um outro imóvel que tenha, né, um valor igual ou maior em relação àquele que foi vendido. Essa é uma vantagem que é muito utilizada, né, pelas famílias brasileiras em geral, principalmente porque muitas vezes o primeiro imóvel adquirido não é o imóvel definitivo para residência. Então, por exemplo, nós temos famílias que primeiramente compram um imóvel de 2 quartos, depois que nasce o primeiro filho, eles vão para um imóvel de 3 ou de 4, e assim sucessivamente até alcançar o imóvel dos sonhos, em que eles vão residir provavelmente até o fim da vida. Esse movimento de progressividade em que as famílias acabam evoluindo em seu status, né, de moradia, seu status social, acaba necessitando muito desse incentivo fiscal dado pela legislação do imposto de renda, coisa que não se reproduz numa holding familiar. Então, veja bem, se a estratégia que você está adotando para sua família é de adquirir imóveis residenciais ao longo da vida de maneira a evoluir o seu status social, eu não aconselho, eu não acho que vai ser muito producente o uso de holding familiar. É claro, holding familiar vai ser muito interessante se você estiver usando os imóveis para geração de renda, mas vou alertar novamente, esse vídeo aqui é a respeito de imóveis de usufruto,
ok? Eles não estão gerando renda para a família, eles estão gerando apenas conforto, prazer para aquela família. E, finalmente, né, eu disse que ia falar de 2 incentivos, vou falar do segundo, né? E esse aqui, ele é interessante porque ele não diz respeito somente a imóveis residenciais, ele diz respeito a qualquer tipo de imóvel, tá? Então a gente não vai ter essa discussão a respeito da natureza do imóvel para esse incentivo, que é o seguinte: as pessoas físicas, veja bem, isso não se estende às pessoas jurídicas, né, que seria o caso de uma holding, são incentivadas a manter no seu patrimônio bens imóveis pelo maior tempo possível. Por que eu estou falando isso? Existe uma redução da base de cálculo do imposto de renda sobre ganho de capital. Então, novamente, se uma família, um membro de uma família, na sua pessoa física, adquire um imóvel e mantém, né, no seu patrimônio aquele imóvel por muito tempo e decide se desfazer para fazer dinheiro vivo, não para comprar outro imóvel, tá? Muitas vezes as famílias decidem fazer esse movimento, né, de, em vez de ter o imóvel próprio, vender, às vezes até mesmo para alugar, ou então porque vão decidir comprar um barco à vela e dar a volta ao mundo, né? Pode ser que aconteça, né? Então veja bem, nesses casos em que você não vai comprar um imóvel residencial posteriormente, né, naquele prazo de 180 dias, pode-se utilizar essa ferramenta aí da redução da base de cálculo. Eu vi recentemente um caso de um imóvel que tinha sido adquirido em 2006 e foi depois alienado em 2020. A base de cálculo foi reduzida em cerca de 50%. Então veja bem, é uma redução muito importante desse imposto. Se por acaso o imóvel não está gerando renda, então faz muito sentido manter afastado do patrimônio de uma pessoa jurídica, porque esse tipo de benefício não vai mais poder ser alcançado. Então, de maneira geral, é claro que cada caso tem que ser avaliado com cuidado. Uma conversa, né, com a família jovem, né, em que os pais, né, são ainda muito jovens, vale a pena, né, essa conversa com um especialista para se, né, determinar quais são os nortes ali, o que se pretende fazer ali num planejamento de longo prazo, né? Mas de maneira geral eu não acho tão interessante constituir holding familiar logo no início da construção do patrimônio de usufruto. Se é patrimônio para gerar renda, a conversa é completamente diferente, tá ok? Pelo vídeo de hoje é só. Eu espero que tenha contribuído contigo, com a sua família. Se por acaso restou alguma dúvida, eu peço, por favor, que deixe a dúvida, a pergunta aqui nos comentários. Eu vou ter um prazer enorme em esclarecer. Se você gostou do vídeo, claro, dá o like aí. E se por acaso você tiver interesse em acompanhar mais de perto as nossas publicações, eu sugiro que procurem no Instagram o perfil @fluxopatrimonial. A gente está sempre postando alguns drops, né, algumas dicas importantes aí de planejamento sucessório patrimonial. A gente se vê, até mais.